coração, demonstramos como se não tivéssemos confiança nele. A palavra diz também que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, diz que até a oração desse é abominável. Isso não é fácil, irmãos. Nós temos uma palavra que traz para nós refrigério, uma palavra que traz para nós segurança. E nesses dias, essa palavra, ela quer falar conosco, que tem no coração de Deus, amém? E sexta, realmente tivemos a vigília aqui, tivemos algumas pessoas, glória a Deus. Eu creio que o Senhor está provendo algo por esses dias. Para o nosso Deus nada é impossível, né? Eu dou glória a Deus pela vida de cada um de vocês que tem perseverado. E nesse tempo precisamos perseverar mais. Precisamos buscar mais a face do nosso Deus, amém? O nosso Deus é bom. E como viver como uma igreja triunfante nesses dias? Como viver uma vida, sabe, nos pés do Senhor? Porque não é fácil. Estamos vivendo um tempo em que nós temos visto, né? As pessoas esfriando, esmurecendo, irmãos. O que é santificação, o que é santidade, tem sido visto por muitos como religiosidade. Então o mundo está querendo apagar totalmente as nossas vidas, para que não venhamos viver o Evangelho de Cristo. Quando nós falamos em santificação, a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver Deus. E todos nós queremos ver Deus. Todos nós queremos a nossa salvação. Todos nós precisamos de salvação. Mas para que isso venha acontecer, irmãos, nós precisamos viver o que está escrito na palavra. Amém? E eu quero que vocês abram a Bíblia aí. No livro de Salmos, capítulo 15. Salmos 15. Glória a Deus. Algumas instruções, irmãos, para nós. Sabe, eu tive pensando esses dias a respeito da nossa salvação. E temos que fazer de tudo para alcançar essa salvação. De tudo. Não é fácil, mas é possível. Amém? E o Senhor falou no meu coração hoje, pela manhã, falando da porta larga e a porta estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Sabe, e que não devemos deixar de falar de disciplina na igreja, de instruções, porque importa é que venhamos estar naquele dia, naquele grande banquete. Amém? É necessário que isso aconteça. E se a gente amar nossas vidas, não vai acontecer isso, irmãos. Então o Senhor, por esses dias, Ele tem tratado com a sua igreja sobre arrependimento. Para que venha um tempo de refrigério. Vindo da parte do Senhor, tem que haver arrependimento, tem que haver conversão. E todos os dias eu vi um certo pastor falando, ele dizendo que, alguém comentando com ele aquilo que eu penso. Falando para ele que quantos anos de igreja ele tinha, de conversão. Quanto tempo de convertido. E ele disse que não lembrava, só lembrava que tinha que matar um leão todo dia. Aí eu lembrei dessa frase que eu gosto sempre de falar. Eu tenho que matar um leão todo dia, porque eu quero a minha salvação. Amém? E no Salmos 15, versículo 1 ao versículo 5, diz: quem, Senhor, habitará na tua tenda? Disse o salmista. Quem habitará? Quem morará no teu santo monte? Quem? Aí vem a resposta: aquele que anda irrepreensivelmente. Amém? Aquele que anda irrepreensivelmente. Aquele que anda com integridade. Aquele que é justo. Sabe, irmãos, e glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a luz dele, para o nosso caminho. E quando eu comecei a pensar, eu vi o que aconteceu no tempo de Noé. Eu gosto sempre de citar aquilo. O que aconteceu no tempo de Noé, como o povo andava. A Bíblia diz que o povo andava errante, casando-se, dando-se casamento, de todo jeito, à vontade, até o dia que Noé entrou na arca. Mas quando eu olhei no cabeçalho dizendo que quem era Noé? Noé era um homem íntegro. Amém? Noé era um homem justo. Noé era um homem que andava com Deus. Noé
ele era justo entre os seus contemporâneos. Entre aquele povo naquela época, Noé se destacava. Noé dava bom testemunho, né? Como nós temos o nosso tema hoje, o testemunho de Cristo. E o Senhor requer de cada um de nós também um testemunho. Paulo disse que nós somos cartas vivas. E é interessante que Noé, ele achou graça diante dos olhos do Senhor. E essa palavra diz isso, que aquele que anda irrepreensivelmente. E nós sabemos como andar irrepreensivelmente. Nós sabemos como ter uma conduta, sabe, guiada pelo Espírito de Deus, conforme a vontade de Deus, o padrão de Deus. Como está escrito, não nos moldando ao sistema desse mundo. O mundo, ele está aí de todo jeito. E nós, como igreja, nós sabemos como tem que ser o nosso comportamento. Que resposta eu tenho que dar para esse mundo? Como eu tenho que ser como luzeiro nesse mundo? Não amando a minha vida. Sabe, irmãos, nós, segundo a palavra, temos que dar bons testemunhos para os de fora. As pessoas têm que nos ver e dizer, ali é um cristão. Ali é uma pessoa que não retrocede. Ele só avança. Ele só avança. Existe presença de Deus dentro da vida daquela pessoa. As pessoas têm que chegar até nós e encontrar algo para elas. Da parte do Senhor. E nesse salmo diz isso. Quem que vai habitar? Deus, ele já está olhando do céu para a terra. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ninguém se esconde de Deus. Amém? Amém. Ninguém se esconde de Deus. Deus está vendo tudo. Ele está me vendo agora, Ele está me vendo num lugar secreto. E uma palavra que Deus soou ao meu coração esses dias é prega arrependimento do povo. Porque, irmãos, nunca foi fácil. Mas é possível viver uma vida de santidade. E diz que aquele que pratica a justiça e de coração falar a verdade. Essa pessoa não mente, essa pessoa não jura enganosamente, ela não difama o próximo, essa pessoa ela cumpre com sua palavra, ela paga quem ela deve, ela vive uma vida íntegra. Essa pessoa, Deus diz que ele vai ver a glória dele. Essa pessoa ela está ficando preparada. Irmãos, nós estamos buscando a perfeição, amém? Que não difama com a sua língua. E aí eu fiquei perguntando a mim mesmo como tem sido o nosso comportamento, sabe, na nossa casa, no nosso trabalho. Que tipo de testemunho eu estou dando? A palavra diz, irmãos, é interessante que Paulo fala que nós somos cartas vivas. Está em 2 Coríntios capítulo 3. Começamos outra vez a recomendar a nós mesmos. Ou porventura não necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos os homens. Amém? Alguém está nos vendo. Como eu estou sendo essa carta? Porque não adianta eu só ser ouvinte e não praticante da palavra. Como eu tenho sido com meu cônjuge, como eu tenho sido com meus filhos, como eu tenho sido com meus amigos, no meu trabalho, com meus patrões, como eu tenho sido. Eu tenho dado bom testemunho? Será que estão me vendo como uma carta viva? Uma pessoa que honra a palavra de Deus? Porque eu tenho que viver o que está escrito na palavra, irmãos. Amém? E diz que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. A Bíblia diz, se depender de vós, tem paz com todos os homens. Muitas vezes nós temos percebido que os casais eles estão se afrontando porque eles não reconhecem
Eles não veem que eles têm que tomar a sua posição, o seu lugar. As mulheres querem ser cabeça. Os homens também não honram as esposas também, não tendo elas como vasos mais frágeis. E aí a palavra começa a dizer: tenha cuidado no que você fala, cuidado com a sua língua, cuidado com a murmuração. Quem ama não fala e faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos é reprobre e desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Existem coisas, irmãos, que acontecem para tentar nos tirar do caminho de Deus. Em todo tempo, recebemos propostas. O mundo quer nos desviar do caminho da verdade, nos querendo desviar de Jesus. Mas nós sabemos o que fazer. Nós dependemos do Senhor. E a palavra diz que a decisão parte de cada um de nós. A palavra diz que Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele podia decidir, tomar uma escolha, uma decisão, de ir para o outro lado ou de servir a Deus. Nesses dias nós temos vivido coisas, as propostas do mundo, tentando nos tirar do propósito divino, mas o homem natural não compreende, e nós estamos vivendo aquilo que Deus manda a gente viver. No livro de Apocalipse, capítulo 14, eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Aquelas pessoas que são íntegras, aquelas pessoas que fazem boas coisas, boas obras, que entendem o seu chamado. E aí, irmãos, é interessante que Paulo, ele fala algo em Atos capítulo 20, dizendo do chamado dele, no versículo 16, ele determinava coisas que Deus agia na vida dele, guiava ele pelo Espírito. Paulo dizia, havia determinado em seu coração passar o lago de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e tendo ele chegado, disse-lhes: vós bem sabeis do que modo me tenho portado entre vós sempre, como tem sido o meu comportamento sempre, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor. Amém? O que importa é nós servirmos ao Senhor. Paulo disse: eu servindo a Deus, com toda humildade, e com lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como viver um reino num tempo tão difícil, irmãos? E no versículo 20 ele diz: como não me esquivei de anunciar coisa alguma que útil seja. Ele não se esquivou. Coisa que nós temos percebido nesses dias, muitos se esquivando do chamado,
do propósito de Deus, mas querem habitar no lugar santo, no tabernáculo, mas não estão cumprindo o ID do Senhor. E Paulo, ele descreve dizendo: eu não me esquivei, ensinando a vocês publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento, palavra de arrependimento, para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá. Estamos vivendo um tempo que os cristãos desse tempo só querem viver o básico. Eles determinam para onde eles querem ir. Eles não ouvem, eles ouvem o que Deus quer que eles façam, mas eles só fazem aquilo que eles querem. E aquela palavra que eu sempre falo, que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tem sido apagado na vida de muitos. Tem sido apagado. Será que eu estou caminhando para o lugar certo? Será que eu estou tomando a decisão correta? Porque se eu sei que o que Deus quer de mim eu não faço, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete o quê? Pecado. E o que é pecado, irmãos, é afastamento de Deus. Você já pensou você ir para um lado que, oposto daquilo que Deus quer, você está sendo inimigo de Deus? Tomando decisões precipitadas, muitas das vezes. Olhando para Sodoma. E aí, ao mesmo tempo, sem perceber o que tem do outro lado. Muitas das vezes, os crentes estão andando por vista e não por fé, não por visão de Deus, porque se afastaram de Deus. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado, e pecado é afastamento de Deus. Como eu serei orientado nessa vida? Como Deus estará no meu futuro se eu não dou ouvido à sua palavra? Como vou fazer? Como eu vou viver o Evangelho se eu não dou lugar ao Evangelho? Retroceder nunca, irmãos. Paulo, ele disse aqui: eu, constrangido pelo meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo. Mas ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, conquanto eu cumpro a vontade do meu Senhor. Eu não quero nem saber, eu só quero saber o seguinte: se eu fizer o que ele manda, embora eu passe por qualquer que seja o obstáculo, tem uma coroa reservada para mim no céu. Tem uma glória reservada, tem um refrigério para a minha alma, porque nós dependemos da eternidade, e tudo aqui é passageiro. Para onde estamos olhando? Quem nós estamos servindo? Ao homem ou a Deus? Importa que venhamos viver a vontade do Senhor. Importa que venhamos gastar as nossas vidas como tendo aquele louvor em prol de Cristo. Como João gastou a sua vida. Comia gafanhoto de mel silvestre. Paulo, diziam com ele, as muitas letras te fazem delirar. O mundo vê os crentes como pessoas, sabe, loucas. Nós temos sido como espetáculo ao mundo. O mundo está nos vendo. Deus está nos vendo, os anjos estão nos vendo, o diabo está nos vendo. E o que nós estamos fazendo? Que testemunho de vida estamos dando? Nós somos verdadeiros cooperadores de Cristo. Temos pegado verdadeiramente no arado e não tendo olhado para trás? Ou temos olhado para trás?
Tem pessoas sendo paralisadas, igual a mulher de Ló, olhando para trás. E vão ficar para trás, irmãos. Nós não fomos chamados para retroceder. E nem para ficar parados. A quem mais é dado, mais é cobrado. Deus vai cobrar de cada um de nós. Não é só do pastor, não. Não fique satisfeito só em estar sentado na cadeira, não. Todos nós recebemos do Senhor um talento. E vamos prestar conta a Ele. O pior de tudo é que as pessoas brincam com isso. Porque só vão se deparar, como nos dias de Noé, que quando Noé entrou na arca, foi que caíram a ficha, mas já foi tarde. Quando estiverem diante do Senhor, porque todos devem comparecer ante o tribunal de Cristo, sem exceção, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. E o que é o bem e o que é o mal? O mal é fazer a minha vontade, o mal é fazer a vontade do diabo, mas o bem eu quero fazer a vontade de Cristo. Quando eu faço a vontade de Deus, eu vou receber uma coroa. Quando eu faço a vontade de Deus, eu estou livre das trevas, da morte, do fogo eterno, que muitos pensam que é brincadeira, irmãos. Onde a palavra diz, onde o seu bicho não morre, e o fogo não se apaga. Como aquele testemunho que eu estava vendo com carinho, cara disse, eu juro até pelos meus filhos, que isso aconteceu comigo. E ele contando, disse que passou 21 dias de jejuns, nem trabalhando, estava, ficou ali, com 21 dias de jejuns, ele pediu a Deus mostrar o sobrenatural a ele, e ele estava prostrado, e aí disse que sentiu, saiu ficando leve, o corpo dele passou um choque de cima a baixo assim, e ele disse que passou um palmo do chão subindo assim, e disse, eu vou ficar um pouco de lado, porque vai que eu caia de frente. Aí foi que foi baixando ele de volta. Ele disse, mas foi o que eu fiz, não era para ter deixado. E aí se levantou, perguntou à mãe dele se tinha alguma coisa para comer. E ela disse que não tinha. E ele disse, pronto, já estou esse tempo todo sem comer, mas, Senhor, olha, eu não vou orar porque eu posso blasfemar contra o Senhor, mas vou ficar aqui prostrado. Vou ficar aqui dormindo. Aí foi na hora que ele sentiu aquele homem branco, um anjo, do lado dele, no quarto, e levou ele, foi arrebatado, viu o corpo dele. Quando chega nos céus, disse que viu Jesus, só que não viu o rosto. E disse que olhou as flores, que não tinha daquelas flores, diferente, mas aí ele, vendo tudo e conversou, e ele disse que queria ver o inferno, porque ele disse, se um dia eu fosse ver o céu, eu queria que Deus mostrasse o inferno. E disse, foi para o lado, sei que o anjo levou ele, segue o anjo, aquele homem falou, que disse que viu as marcas na mão, só não via a cabeça, bem luminosa, igual o sol. E disse que ele seguiu o anjo, e quando chegou naquele lugar, ele disse que viu um buraco, e colocou o ouvido, porque não conseguia passar nem ele, nem o anjo. Eles poderiam ter passado, né? Mas chegaram até aquele determinado lugar. E gemidos, dizendo, ai, gritando. Irmãos, nós percebemos que existe muito testemunho de pessoas assim que falam. Diz que não tinha mais jeito para aquelas pessoas. E elas diziam, não faça mais isso. E pedia misericórdia, dizia coisa com Deus, depois voltava tudo delirando. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que é uma realidade o inferno. E nós temos a oportunidade de estar com Deus na glória. E o Senhor requer de cada um de nós, irmãos, que sejamos fiéis. Amém? Porque Paulo entendeu isso. E por que eu não posso entender isso que está escrito? Porque ele disse que estava constrangido no espírito, dizendo que ia sair e não sabia o que ia acontecer com ele naquele lugar. Senão, olha o que ele entendia, o que vinha para a vida dele, o que o Espírito Santo me testificava, de cidade em cidade, dizendo que me esperavam prisões e tribulações.
E hoje a gente ora para que não aconteça nada, né? Hoje, nós não queremos ir para a trincheira, não. Nós recusamos o básico. Estávamos comentando aqui na vigília, e eu falei, tem outra vigília também, na dos homens, que hoje, conversões serão muito difíceis. Porque se por se praticar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E é interessante que, como nós estávamos comentando, que hoje nós estamos mais consolidando os da casa. Ei, não vá não, insistindo, fica firme, busque mais o Senhor, irmãos, se envolvam na presença de Deus, senão, como Paulo disse, o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas aqui esse versículo 24 é que é interessante, que a gente tem que entender isso. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Em nada. Em nada eu tenho a minha vida como preciosa para mim. Hoje, graças a Deus, eu ando. A Bíblia diz aquela palavra que diz, tenha como se não tivesse. Eu posso ver o melhor avião do mundo. Eu posso ver o melhor carro do mundo, a melhor casa do mundo. Para mim está tão simples. Por quê? Porque a essência que tem dentro de mim espera coisas maiores. As coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem chegou no coração do homem. Aquelas que Deus tem preparado para aqueles que amam de coração. Aqueles que dizem sim ao seu chamado e não dizem não. Mas que avançam, que não retrocedem. Irmãos, crentes de verdade não estão satisfeitos com nada desse mundo, não. Eles não têm sua vida por preciosa, não, irmãos. Porque eles sabem que está vindo uma eternidade aí. Eles sabem que existe algo melhor e superiores promessas. Amém? Glória a Deus. Senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira. Você tem pensado na sua carreira? Ou você só vive por viver? Ou você está aqui só por... Não, eu só tenho um trabalho ali, um exemplo. Daniel trabalha na noite ali. Né? Vai para trabalhar, volta a casa. Mas você não entende que existe uma carreira proposta? E que cada um de nós tem que cumprir essa carreira? Será que você está fazendo alguma coisa para aquilo que Deus te chamou para fazer? Mas em nada tem minha vida por preciosa para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Eis agora sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Paulo estava dizendo, olha, o que me espera é prisões, é açoites, e talvez eu nem volte mais, talvez eu já morra lá, naquele lugar. Mas eu vou cumprir a minha carreira, eu vou guardar a fé. No livro de Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, meu irmão, eu fico envergonhado às vezes, eu fico constrangido. A palavra, como eu falei, a quem mais é dado, mais é cobrado. Eu não sei se você sente isso também. O Espírito Santo te pedindo para você fazer algo a mais para Ele, e quando você vê alguém numa África, né, fazendo a obra do Senhor, cumprindo o ID, quando a gente vê também tantas coisas acontecendo, aí a gente quer se avexar mais. Eu sou assim, mais carinho.
Quanto mais a gente vê coisas acontecendo, eu digo, Senhor, eu quero dar mais, eu quero dar mais. E eu fico constrangido, porque quando eu olho, eu digo, meu Deus, eu estou dando o mínimo. Você olha para você e você reconhece isso? Que você não dá na sua totalidade aquilo que Deus quer? Nós damos muitas das vezes o básico ao Senhor, infelizmente, irmãos. Nós temos que fazer mais para o Senhor, amém? Versículo, capítulo 3, não é isso? Filipenses 3. Mas, versículo 7. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Amém? E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Tanto que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E ele diz, parte B, continuando aí, do versículo 8. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, a parte B diz, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, como nada, né? Para que possa ganhar a Cristo. Amém? Quando eu estava conversando com Karine, que quando Jesus diz em sua palavra, não poder servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro. Isso é verdade, irmão. É verdade, e eu tirei essa conclusão de coisas aqui embaixo mesmo. De duas coisas que eu tenho, que quando eu estava em uma, a outra ficava desprezada. Quando eu estava na outra, a outra ficava desprezada. Eu disse, da mesma forma é no reino de Deus. Quanto mais nós nos dedicamos à obra do Senhor e damos o nosso melhor, as outras coisas vão ficando fracas. Quanto mais nós desempenhamos as coisas seculares, mais as coisas de Deus vão ficando para trás. E como ter equilíbrio diante disso? O equilíbrio é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus não está dizendo que você vai perder aquilo que você deseja, mas quando você buscar Ele em primeiro lugar, e Ele vê isso no seu coração. Amém? Diga, não vai faltar nada. Diga, Deus é meu provedor. E Paulo diz, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado. Esse versículo é bastante interessante. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Amém? Aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Cada um de nós fomos presos em Cristo Jesus. Tem uma palavra que diz assim, irmãos: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todo mundo gosta dessa frase, né? Ah, está perto de Jesus é coisa maravilhosa, né? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Agora tem uma palavra aí que ninguém quer. É o jugo de Jesus, que é a canga. É a canga, né? Ande comigo. Que não pegar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de mim. Tem refrigério em Cristo? Tem. Tem alegria de verdade? Tem. Você vai encontrar, como ele diz, descanso para as vossas almas. Porque o jugo dele é suave, mas o fardo dele é leve. Mas para que isso aconteça, eu tenho que entender que eu fui chamado, não para fazer a minha vontade. E assim como Paulo disse, prossigo
para alcançar. Amém? E eu tenho que ser achado nele, como está escrito. Para ver se de alguma maneira, olha o que Paulo disse no versículo 11. Isso aqui é o alvo, olha. Posso chegar à ressurreição dos mortos. Se esforcem para chegar naquele grande dia. Amém? Não que já tenha alcançado, versículo 12. Ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, ele estava falando naquele tempo, aquele povo, quanto já somos perfeitos, citamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém? Mas naquilo a que já chegamos, andemos. Amém, irmãos? Aquilo que eu já cheguei, eu ande agora. Eu não fique parado, que eu não retroceda. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé no nome de Jesus? O que o Senhor quer de cada um de nós é que não venhamos retroceder. Cristo, irmãos, Ele está às portas e bate, como está escrito. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. E nós temos, irmãos, da parte de Deus uma palavra, nós temos da parte de Deus um cuidado, um zelo. E a palavra nesses dias é que você não deve andar inquieto com coisa alguma, feche seus olhos em nome de Jesus. Que você não ande inquieto, que você seja paciente. Nós viemos à casa do Senhor e nós queremos respostas da parte de Deus. Mas Deus cuida dos seus. Deus cuida daqueles que prestam serviço ao Senhor. Daqueles que vivem de acordo com o Evangelho. Irmãos, existem muitos filhos de Deus precisando entender isso por esses dias. Que eles têm que avançar em Cristo. Eles têm que procurar servir ao Senhor. E não de todo jeito. Mas servir a Ele com inteireza de coração. Deus está chamando vidas por esses dias para avivá-las. Irmãos, o mundo está passando, tudo está passando, nós vemos temores por todos os lados. Como está escrito, há temores por todos os lados. Quem vai garantir a tua sobrevivência? Quem vai garantir a tua saúde, a tua paz, os livramentos que você precisa? Como Paulo disse, por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Irmãos, e nós estamos sido entregues, mas existe uma graça que nos sustenta, que nos livra, que nos guarda. O amor de Cristo. É Ele que nos aparelha, Ele que nos dá segurança. Ele é o nosso escudo e broquel. E eu declaro essa presença maravilhosa sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Eu declaro que você seja afogueado do Espírito, no Espírito, servindo ao Senhor. Que você entenda a cada dia que você foi chamado para ser mais que vencedor. E que essa palavra te chama para servir a Deus, e não de todo jeito. E eu oro para que você seja mais firme em Cristo. Deus dará estratégias aos filhos deles por esses dias. A palavra diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas no Senhor, para a destruição de fortalezas. E eu declaro em nome de Jesus, um povo afogueado, um povo sabendo que seu chamado, aquilo que Deus quer com a tua vida, irmãos. Bom é servir ao Senhor, bom é não tomar decisões precipitadas. Muitos estão nesses dias sem consultar a Deus, perguntando a Ele o que deve fazer ou não. Muitos estão agindo por conta própria.
Irmãos, quanto mais oramos, quanto mais buscamos a Deus, mais nos enchemos dessa unção maravilhosa, mais somos instruídos por Ele. E Ele fala na oração, e Ele fala em santidade, Ele fala em busca dEle, irmãos. Um tempo de comunhão com o Espírito Santo. Ele diz: eu ouvirei a oração feita neste lugar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu Pai que vem em secreto. Deus nesses dias quer falar de coisas do nosso futuro. Não desanime, seja forte e corajoso. Eu não sei o que você tem esperado no Senhor, irmãos, mas em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. É Deus que vai fazer, não é você, não é a tua força. Não é do seu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Para Ele são todas as coisas. Deixa Deus ser Deus em tua vida. Deixa Ele ser Senhor na tua vida. Deixa Ele guiar os teus passos. Entrega verdadeiramente. Aquele que entrega, ele confia e ele descansa. Ele descansa. Irmãos, eu não sei como você vai sair daqui nessa noite, mas que em nome de Jesus, se encha mais do Senhor na tua casa. Medita mais a palavra dEle, porque Ele quer revelar coisas para os seus filhos. O Senhor Jesus falou com o Pai: Pai, eu dou graças por aqueles que onde creem em mim por causa da tua palavra. É a palavra que leva a Jesus, é a palavra que testifica de Jesus, é a palavra que vai fazer alguma coisa ao nosso favor. Deus vela para que essa palavra se cumpra em nossas vidas, e eu declaro essa palavra se concretizando na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus blinde a tua casa, te proteja, te guarde dos homens maus, te livre de acidentes, de laços de enfermidades, de toda moléstia, de todos os dados inflamados do maligno. Eu repreendo todo espírito de confusão, de discórdia, em nome de Jesus. Que haja paz em nossas casas, que haja segurança em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor te conduza às veredas planas, à sua vontade, o seu querer. Ele te sonda, Ele te conhece, Ele conhece o íntimo do homem, o profundo e o escondido, com Ele mora a luz. É o Senhor que vai fazer grandes coisas, irmãos. Não vai ser a sua força, mas vai ser Ele. Deus quer dar respostas a muitos nesses dias, mas depende também da sua confiança nele, da sua busca por Ele, do seu compromisso com Ele. Lembre-se disso, o compromisso com o Senhor é mais importante. Quando você tem compromisso com Deus, você faz um espírito só com Ele. O homem que se une ao Senhor faz um espírito só com Ele, irmãos. Em nome de Jesus, seja guiado pelo Espírito. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus.